Matusalém foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Ele era filho de Enoque e avô de Noé. Matusalém viveu 969 anos. A Bíblia fala pouco da vida de Matusalém. Seu pai era Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém teve um filho chamado Lameque, que seria o pai de Noé. Matusalém também teve outros filhos e filhas e morreu com 969 anos. Gênesis 5, 25 ao 27. A Bíblia não fala de nenhuma pessoa que tenha vivido tantos anos como Matusalém. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Matusalém viveu no tempo antes do dilúvio, quando a maldade dos homens estava crescendo de forma descontrolada. Gênesis 6:5. Antes de morrer, ele provavelmente viu Noé construir a arca e ouviu seu neto contar o que Deus iria fazer com a humanidade. No entanto, a Bíblia não diz se Matusalém creu ou não, nem se era temente a Deus ou não. Embora tenha vivido tantos anos, a vida de Matusalém é desconhecida. Matusalém morreu no dilúvio? A Bíblia não diz se Matusalém morreu no dilúvio ou morreu antes. Fazendo as contas, Matusalém deve ter morrido no ano do dilúvio ou no ano anterior. A idade com que Matusalém morreu coincide com a idade de Noé quando entrou na arca. Se Matusalém morreu no dilúvio, então terá morrido por sua própria incredulidade, porque Noé tinha avisado que Deus iria destruir a humanidade. Por outro lado, ele pode ter morrido com dignidade um pouco antes do dilúvio. Como a Bíblia não nos fala sobre o caráter de Matusalém, não podemos saber com certeza como morreu. Teorias de como Matusalém viveu tanto tempo. A Bíblia não explica como Matusalém e as outras pessoas de seu tempo viveram tantos anos. Antes do dilúvio, as pessoas que têm suas idades registradas na Bíblia viveram mais tempos do que é normal hoje em dia. Matusalém não foi o único a viver centenas de anos. Como a Bíblia não explica, todas essas teorias são apenas isso, teorias. A Bíblia apenas diz que Matusalém e seus parentes viveram muitos anos e não entra em detalhes sobre o assunto, porque não é relevante para a história. Existem 3 teorias principais sobre a vida extremamente longa de Matusalém e seus contemporâneos. Primeira teoria: as idades são simbólicas. As idades podem representar dinastias começadas por esses homens, ou épocas históricas marcadas por seu contributo. Assim, os filhos seriam descendentes, não filhos a sério. Em várias partes da Bíblia, os descendentes mais distantes de algumas pessoas foram chamados de seus filhos. Segunda teoria, a contagem de anos era diferente. Talvez as pessoas antigamente contavam os anos de maneira diferente, seguindo um calendário muito mais curto que o solar. Depois do dilúvio, podem ter mudado de calendário. No entanto, essa teoria é difícil de sustentar porque significaria que as pessoas da família de Matusalém terão gerado filhos enquanto ainda eram crianças. Terceira teoria, a esperança de vida era diferente. Nos primeiros tempos da humanidade, Deus pode ter deixado as pessoas viverem mais tempo, para poderem desenvolver a civilização, ou por outro motivo qualquer. A primeira referência a um limite máximo de idade para o homem apenas aparece em Gênesis 6:3, um pouco antes do dilúvio. Depois do dilúvio as pessoas começaram a viver bastante menos tempo. A melhor interpretação é que, pela vontade de Deus, esses homens viveram períodos longos de tempo para que pudessem ser cumpridos alguns propósitos como povoar a terra, desenvolver a ciência, propagar conhecimento, entre outros. Outro ponto importante é que tais idades foram registradas apenas antes do dilúvio, onde nosso planeta possuía características diferentes do que conhecemos hoje. Por último, sabemos que a Bíblia afirma que a longevidade é uma dádiva que Deus concede, além de podermos notar que a idade do homem começou a ser reduzida paralelamente ao aumento generalizado do pecado no mundo. Portanto, biblicamente é realmente possível que Matusalém tenha vivido 969 anos literalmente. Ao mergulharmos na fascinante história de Matusalém, convido você a se aprofundar ainda mais nesses mistérios bíblicos. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade e desejo por mais conhecimento, não deixe de se inscrever em nosso canal. Inscreva-se hoje e embarque conosco nessa incrível viagem pelo conhecimento histórico e espiritual.